Nesta videoaula falaremos sobre os fenóis, os éteres e os sulfetos. Veremos como que é a nomenclatura desses compostos. Falaremos agora sobre os fenóis. Os fenóis podem ser reconhecidos quando eu tenho uma hidroxila ligado diretamente a uma cadeia aromática. Então a gente usa até esse símbolo AR, que está ligado diretamente ao OH, e isso é um fenol. Os fenóis, eles são ácidos, né? E eles têm uma propriedade antioxidante. Então, eles são muito utilizados na indústria alimentícia, na indústria de cosméticos, e também para evitar a polimerização dos hidrocarbonetos presentes na gasolina. Então, como que ele age? Como ele é um antioxidante, ele se oxida mais facilmente do que os outros compostos, e aí ele faz o quê? Ele acaba protegendo o outro composto. Então, quando a gente pensa em rancificação ela está ligada ao quê? À eliminação de água pelos lipídios nos alimentos. Então, se eu tenho uma rancificação, por exemplo, de uma margarina, de uma manteiga, por exemplo, a gente vê aquela separação da gordura com a água. Então, a gente fala que rancificou a manteiga. Bom, aqui embaixo são só exemplos e a gente está utilizando até os nomes não sistemáticos. Então, o metilparabeno, se vocês observarem a questão de shampoos, né, eles eram bastante utilizados em cosméticos. Então, tentem observar os alimentos que vocês vão perceber que existem essas designações desses elementos como agentes antioxidantes aí, né, esses aditivos utilizados pela indústria tanto alimentícia quanto a indústria de cosméticos. Bom, eles também estão presentes em várias substâncias naturais. Vamos citar aqui um exemplo que é a maconha, né? E aí a gente já sabe aí alguns efeitos que o pessoal utiliza. Por exemplo, eles sentem euforia, aumento de apetite, aceleração da pulsação. Porém, hoje em dia, ela também é utilizada pela indústria medicinal. Então, na medicina é utilizada no tratamento de glaucoma e no alívio de náuseas aí em pacientes que estão submetidos à quimioterapia. Como que fica a relação da nomenclatura, então? Então, nós vimos que os álcoois usavam ol, diol, triol, e a gente vai fazer a mesma coisa, porém agora utilizando o nome do hidrocarboneto aromático aí correspondente. Vamos ver alguns exemplos. Esse é um benzeno, um anel aromático de 6 átomos de carbono com 2 hidroxilas. Benzeno, no carbono 1 e no carbono 3, tem 2 hidroxilas. Então, fica benzeno 1,3 diol. O seguinte, no carbono 1, no 2 e no 3, eu tenho o quê? Hidroxilas. Então, vai ficar benzeno 1,2,3 triol. E aqui eu tenho o naftaleno. Lembrando que na nomenclatura de anéis condensados, ela é fixa. Então, a hidroxila está no carbono 1 e no carbono 3. Nossa, 3 ficou feinho, né? Mas tudo bem. Naftaleno 1,3 diol. Se esses fenóis forem substituídos, o que eu faço? Eu parto, por exemplo, do fenol, do nafitol, e vou utilizando o quê? Os substituintes e citando eles em ordem alfabética. Vamos ver alguns exemplos aí. Nesse caso aqui é o naftaleno, então no carbono 1 eu tenho um OH e no carbono 3 eu tenho um metil. 3-metil, 1-nafitol. Então o naftaleno ele se torna nafitol e o benzeno se torna fenol. O próximo aqui, ó. No 1 eu tenho o OH, né? Então esse é o nafitol. E no carbono 8 eu tenho o bromo. Então fica o quê? 8 bromo, 1 nafitol. O seguinte é derivado do benzeno. E aí eu vou chamá-lo de fenol. Então todo esse conjunto aqui do anel aromático mais o OH é o fenol. E ele vai possuir um cloro e um CH3, um metil. Coloco esses substituintes em ordem alfabética. Então, primeiro ser citado é o cloro, depois o metil.
2-cloro-3-metilfenol. Observe que esse tipo de nomenclatura ele também não é sistemático, mas ele aceita, é aceita pela IUPAC. E aí existem nomes que não são sistemáticos, e os fenóis têm bastante. Então, por exemplo, a gente viu a questão do nafitol, a gente tem aqui o pirocatecol, metacresol é bastante utilizado nas indústrias aí como solvente, o xilenol. Tá? Então, isso aqui é mais para vocês reconhecerem. Nomes não sistemáticos, eles não seguem as regras da IUPAC, e aí a gente tem que associar o nome ao composto. Não tem jeito. Falaremos agora sobre os éteres. Os éteres, eles apresentam dentro da cadeia carbônica como um átomo de oxigênio que vai funcionar como um heteroátomo. Esse átomo de oxigênio ele pode estar ligado a dois grupos. Esses grupos podem apresentar carbonos hibridizados em sp3, sp2 e sp. Como fórmula geral, o que nós vamos ter? Então, nós vamos ter esse oxigênio ao centro, ligados a duas cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem ser diferentes. Tanto que pode ser uma cadeia carbônica aberta, a outra aromática, ou duas aromáticas. Então, sempre vai ter o quê? A presença do oxigênio, e ele vai estar entre carbonos, ele vai ser um heteroátomo. Os éteres, eles são ditos como derivados da água, porque ambos os hidrogênios da água foram substituídos por cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas, grupos alquila ou arila, de aromáticos. A nomenclatura substitutiva aplicada aos éteres é feita da seguinte forma. O éter a gente vai ter o oxigênio ligado aos dois grupamentos, o R1 e o R2. Precisamos definir qual que vai ser o grupamento principal, o mais complexo. Então, esse vai ter a designação do R2, esse é chamado de grupamento principal. O grupamento 1, mais simples, ele vai ter o quê? O acréscimo da terminação ox aí. Então, vamos ver um exemplo aqui, como que fica. O primeiro grupamento ligado ao oxigênio, que é o principal, é o benzeno. E o outro é o metano. Então, um átomo de carbono, né? Mais met, mais ox, dá metox, metox, benzeno. O seguinte é o naftaleno, lembrando que a designação da numeração ela é fixa, então está no carbono número 2 aqui, ó. E a parte mais simples é o etano, que vai ficar como etox, dois átomos de carbono, etox, etox, naftaleno. E o 2 vem para fazer a designação dentro do naftaleno, que tem a numeração fixa. No de baixo, eu tenho o quê? O ciclopentano e o ciclohexano. O mais complexo é o ciclohexano, então ele vai ficar ciclopentox, ciclohexano. E o de baixo, olha, são duas vezes o grupo, dois heteroátomos aí, ó. E observe que é duas vezes o OCH3, né? Ou duas vezes o dimetox. O dimetox que está o quê? No carbono 1 e o outro está no carbono 2. Então vai ficar 1,2 dimetox etano. Então a parte principal é o etano que está aqui no centro, ó. Bom, quais são as regras para a gente fazer essa atribuição do grupo principal? Então, se eu tiver um composto cíclico, por exemplo, um anel de 6 átomos de carbono e o de 5. Então, de 6 átomos tem preferência ao de 5. Se for um composto cíclico com anéis, ou seja, por exemplo, eu tenho benzeno, ele é o quê? Menos hidrogenado do que esse alceno, que é menos hidrogenado que o alcano. Quanto mais hidrogenado for, menos prioridade ele tem. E se for uma cadeia aberta, né, a gente vai levar em conta as regras que a gente já definia para os alcanos, para os alcenos e para os alcenos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho quem? O metox etano.
No de baixo, eu tenho quem? Ó? O metox-propano. E no de baixo ainda, eu vou ter o que? O último aí é o etox-butano. E como é que fica a nomenclatura radicofuncional? Então a gente vai levar em conta o que? O radical e a função. A função é o éter. Então a gente vai colocar o éter e nós vamos organizar o que? Esses radicais em ordem alfabética. Então nós temos aqui alguns exemplos. Vamos ver como é que fica o nome aqui do primeiro. Ó. Organizados em ordem alfabética, eu tenho quem? Ó? O metil e o etil. Em ordem alfabética, etil, metil, éter. Eu tenho quem? O fenil e o ciclopentil. Em ordem alfabética, ciclopentil, fenil, éter. Eu tenho o ciclohexil e o propil. Então vai ficar ciclohexil, propil, éter. Uma alternativa é utilizar o quê? O nome dos grupos mais ílico, principalmente se eles são o quê? Iguais, esses dois grupos são iguais. Então, por exemplo, o dietil-éter pode ser chamado de éter dietílico. É muito comum a utilização desse tipo de nome. Assim como os tióis eram derivados dos álcoois, nós temos os sulfetos que são derivados dos éteres. Então, a gente vai ter a substituição do oxigênio pelo átomo de enxofre. Então, nós vamos ter o enxofre se ligando a dois grupamentos diferentes. Esses grupamentos podem ser um grupamento alquil ou aril. Como que fica o nome desses compostos? Lembrando que lá a gente colocava ox, agora a gente vai colocar o quê? Sulfanil. Então, por exemplo, aqui eu tenho metil ligado ao enxofre. E esse aqui, ó, é o ciclopentanol. E ele está se ligando no carbono número 2. Então, no carbono número 2 eu tenho o quê? O 2-metil sulfanil. No composto seguinte, ó, eu tenho um etil e um propano. Só que o propano, esse enxofre, está se ligando no carbono número 2. Então, ele vai ficar no carbono 2, etil, sulfanil, entre parênteses, propano. A nomenclatura bem utilizada no caso de sulfetos é a nomenclatura radioconfuncional. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Um metil e um fenil, seguido da palavra sulfeto. Coloco eles em ordem alfabética, então primeiro ser citado é o fenil, depois o metil e o sulfeto. Um outro exemplo seria o quê? O dimetil sulfeto. Então é isso, gente. Não esqueçam de utilizar o atendimento para retirar suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.